Olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Bem-vindo ao nosso canal Andando nas Escrituras. Pois bem, hoje nós vamos aqui estar compartilhando mais uma porção da palavra de Deus. Palavra essa qual não sei se você já teve essa experiência, mas é uma palavra que cura, que salva, que renova, que restaura, que tem poder de transformar vidas. E eu quero compartilhar uma porção dessa palavra. O texto qual quero estar lendo se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, o verso 9 e o verso 10, que diz assim: Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Pois bem, quando nós paramos para lermos a palavra do Senhor e aprendermos um pouco sobre a graça de Deus, nós aprendemos que a graça é um termo o qual o seu significado vai muito além do que favor imerecido. Falar sobre a graça de Deus é falar sobre um conjunto gigantesco de riquezas as quais Deus tem a manifestar. E falar sobre a graça de Deus no Novo Testamento é falar propriamente sobre Jesus o Cristo. Pois nós, quando estudamos a Bíblia, nós aprendemos que Jesus é a graça de Deus encarnada. Porém, eu quero nesse momento falar sobre o que Paulo ali ele queria dizer com a graça a qual ele se tornou, ou a graça pela qual ele se tornou um apóstolo. O trecho qual ele leu nos traz um tema muito importante, que é a multiforme graça de Deus. Quando o apóstolo Paulo, nesse verso 9 e 10, fala sobre a graça de Deus, ele nos traz ali algumas questões sobre a graça de Deus, a qual ele está vivenciando. Daí o tema, a multiforme graça de Deus. Primeiramente, o apóstolo Paulo ele fala pela graça de Deus. Observe, Paulo, ele quando se tornou um apóstolo, não foi ele que se fez ou alguém que o tornou, não, mas foi o próprio Deus por intermédio da graça dele. Ou seja, Paulo só se tornou um apóstolo porque a graça de Deus assim o capacitou, assim o nomeou. Pois Paulo ele não merecia, assim como nós não merecemos nada do que venha da parte de Deus. Tudo é por meio da sua graça. Então Paulo ele chega e diz, pela graça de Deus. Ou seja, só a graça. Só a graça é que nos faz ser alguém. Não pense que você será algo na terra por suas próprias forças, principalmente no que diz respeito às coisas de Deus, às coisas espirituais. Não. Você só será alguém se a graça de Deus assim te capacitar. Pela graça. É a graça que o fez, que fez Paulo ser um apóstolo, e é a graça que nos faz sermos algo nessa terra. A graça, ela dá valor a quem não tem valor. Observe, Paulo não era ninguém. Paulo não era nada no reino de Deus. Paulo era um perseguidor da igreja. Observe, a graça de Deus o deu valor. Então aqui nós vemos uma primeira forma da graça de Deus. A graça, ela é a que opera na vida de alguém, o realizar de Deus. Paulo ele continua dizendo, a graça ela não é vã, observe,
A graça de Deus, aqui nós vemos uma outra forma da graça de Deus. Ela não é vã, ela é operante. Observe que maravilha Paulo ali nos traz como ensinamento. A graça de Deus é uma graça que opera. É uma graça que age. É uma graça frutífera. Ela opera maravilhas. A graça de Deus, por ser de Deus, ela é cheia de virtudes. Virtudes essas adquiridas por Cristo Jesus na cruz. E Cristo dispensou todas essas virtudes para todo aquele que se agarra a esta graça. A graça de Deus ela é operante no capacitar o homem a ser uma criatura de Deus, para a glória de Deus, para louvor de Deus, para manifestar as obras de Deus. Observe, a graça de Deus ela é capacitadora, meu amigo. Ela é capacitadora, ela capacita o homem a dar frutos. Ela capacita o homem a viver uma vida reta, santa, justa, agradável a Deus. Você que se encontra nesse momento pensando que não há jeito para você, você não vai conseguir nunca chegar ao lugar algum, realmente. Pelas suas forças, não, você não vai conseguir. Mas se você se agarrar à graça de Deus por Cristo Jesus, essa graça ela vai te capacitar a você chegar nos seus objetivos. E para finalizar, para não ficar muito extenso, aqui nós vemos uma outra forma da graça de Deus. Paulo fala, a graça que está comigo. Observe. A graça de Deus ela é a amiga de todas as horas. Que coisa maravilhosa é meditarmos na palavra de Deus. A graça ela está comigo, ela está contigo. A todo momento ela está à nossa disposição. Ela é a amiga do ser humano em todas as horas. Ela é aquela união, aquela parceira que está ali para nos proporcionar um viver agradável a Deus. A graça, ela é a nossa cooperadora. Deus, ele nos deu da sua graça, assim como fez com Paulo, para que ela venha cooperar conosco no nosso dia a dia. Não se agarre na sua própria força, nos seus próprios dons, nos seus próprios talentos, não. Se agarre à graça de Deus, pois ela é quem vai cooperar com você nos momentos mais difíceis da sua vida. Então viva pela graça de Deus. Respire pela graça de Deus. Viva uma vida justa, santa, reta, pela graça de Deus. E a graça de Deus, que volto lá para o início, ela é o próprio Cristo encarnado. Que Deus te abençoe.